Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. 20 de novembro de 1900. Devendo viver do coração de Jesus, ele te dá regras para aprender um viver mais perfeito. Encontrando-me fora de mim mesma, meu adorável Jesus continua a fazer-me ver meu coração no seu, mas tão transformado que não reconheço mais qual é o meu e qual é o de Jesus. Então aqui os corações já estão transformados, né? O coração da Luísa está transformado no coração de Jesus. Ele se conformou perfeitamente com o seu. Imprimiu-lhe todas as insígnias da paixão. Insígnias, eu fui ver o significado, são as marcas, né? Então, o coração da Luísa estava perfeitamente, né, com as marcas da paixão de Jesus, né? Estava impresso no coração dela as marcas da paixão de Jesus. Então, se a gente pegar aquela imagem de Jesus, né, do Sagrado Coração de Jesus, a gente imaginar, né, que o nosso coração está igualzinho àquele coração, né? Rodeado ali de espinhos, né? Não lembro assim ao certo como é que tá aquele coração, mas eu lembro que tinha assim, o coração de Jesus tem, né, uma coroa de espinhos. Então a gente imaginar que o nosso está daquela forma. Fazendo-me entender que seu coração, desde que foi concebido com essas insígnias da paixão, tanto que o que sofreu no último de sua vida foi um transbordamento do seu coração, havia sofrido continuamente. Então, as marcas da paixão de Jesus já estavam impressas ali, né, no coração de Jesus desde que ele nasceu, né? Pelo livro da vida íntima de Jesus ensina muito isso pra gente, né? Que quando Jesus foi concebido lá no ventre de Nossa Senhora, ele já começou, né, as mortificações, os sofrimentos, né? Então ele já pedia, já intercedia tudo por nós, né? Então Jesus ali, ele estava, sabe, hoje eu vi um vídeo que foi postado e agora há pouco eu estava pensando sobre ele, né? Eu sei que o rapaz falou muita coisa bonita no vídeo, mas uma das coisas assim que fiquei assim, que eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Porque no vídeo ele começa a falar que Jesus nos ensinou, ele começou a falar sobre o Pai Nosso, né? Então, quando a gente começa o Pai Nosso, Jesus nos deu, né? Nos deu a Deus de Pai, pra gente chamar Ele de Pai. Ainda ele falou no vídeo para você chamar de Abba, que quer dizer papai. Então, pensa o que Jesus fez por nós, né? Ele nos deu Deus de volta, nos deu Deus para chamar de Pai, né? Eu fiquei pensando, falei assim, nossa Senhor, não sei nem como é que agradecer uma coisa dessa. A gente ter Deus para chamar Ele de Pai, né? E isso foi conquistado por Jesus, pelos méritos de Jesus, né? Por tudo que Jesus fez durante toda a sua vida, né? Não foi só na hora da paixão, né? Eu antigamente, eu pensava que sim, sabe? Eu achava assim que Jesus vivia a vida dele normalmente, uma vida normal. Aí dele teve os 3 anos de, né, pública, né, que a gente costuma aprendeu isso, né, na Bíblia, tudo, na catequese. E depois que ele tinha sofrido mesmo só nas 24 horas da paixão. Era assim que eu achava que era,
né? Então, fiquei pensando que era assim por muito tempo. E quando eu vi o livro da vida íntima, eu fiquei pensando, meu Deus, no começo me deu até um, ai, como é que eu falo assim, me deu até um aperto, assim, um jeito de, um aperto, assim, uma coisa que eu vi que Jesus falou que ele ficou 9 meses ali imóvel, né, com toda a consciência dentro do útero de Nossa Senhora, sem poder falar, sem poder ver, né, então isso na época mexeu muito comigo, né. Então vou continuar aqui. Pareceu-me vê-los como um assim o outro. Parecia-me ver o meu amado Jesus ocupado em preparar o lugar onde devia pôr o coração, perfumando-o e adornando-o com tantas flores diversas. E enquanto isso fazia, me disse. Então Jesus ali cuidando daquele coração, porque para ele é uma conquista, né? Foi uma conquista, né? É uma conquista de Jesus. Tudo o que ele sofreu foi por todos, mas não são todos que dão o coração para ele, né? Então, Jesus aqui, ele todo feliz, né? Amada minha, devendo viver de meu coração, te convém empreender um modo de viver mais perfeito. Por isso quero de ti. Então, devendo viver de meu coração, convém empreender, né? O que é empreender? Empreender é ser mais ativa ali, né? Ser mais, igual a gente vê muito, né? Empreendedorismo, uma pessoa mais atenta, mais esperta, né? Mas a pessoa empreendedora, ela tem uma visão mais, como é que eu posso dizer para você? Ela é esperta, né? Uma pessoa atenta mesmo, né? A tudo que está ao teu redor e ela vai lá e faz, né? Então, primeiro, uniformidade perfeita à minha vontade, porque jamais poderás amar-me perfeitamente até que me ames com a minha mesma vontade. Aí eu também fui dar uma olhada, né? O que é uniforme? Uniformidade. Então, é uma uniformidade perfeita. O que é uma uniformidade perfeita? Então, uniforme é ser bem semelhante, né? É igual, né? Esse uniforme é uma coisa que é igual, né? Então então que eu iguale a isso, né? Que eu iguale a minha vontade com a vontade, né? Uma coisa para ser mais perfeita, né? Melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade. Então, se eu tô com uma uniformidade perfeita, eu tô com a vontade minha, né? É melhor te digo que amando-me com a minha mesma vontade, chegarás a amar-me a mim e ao próximo com o meu mesmo modo de amar. Então, se a gente se uniformizar com a vontade de Deus, a gente vai estar amando muito mais a Jesus e ao próximo, né, do que a gente tentar qualquer outra coisa, né? Eu não sei se foi o trecho anterior, né, que Jesus fala assim: quereis viver do meu coração ou do seu coração? Então, primeiro ele faz a pergunta, né? E quando a gente fala assim do coração dele, existe aqui umas regras que ele está falando. Olha, o que é essas regras? Essas regras são, na verdade, o próprio coração dele, como ele próprio viveu, né? Ele está ensinando, né? Não é regras como um sargento, é regras de amor, né? Por que é de amor? Porque ele não forçou, ele perguntou primeiro, né? Se a gente queria viver do coração dele ou não. E a gente disse sim. Então, aí ele começa a ensinar. Então, viver do meu coração, do meu amor, né, de mim, primeiro, uniformizar-se perfeitamente com a minha vontade. Porque a minha vontade é o projeto de Deus, né? É mais que tudo, ele fala, é mais que tudo. Então, se você viver da vontade dele, você vai estar amando mais ele e ao próximo, muito mais, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Humildade profunda, pondo-te diante de mim
e das criaturas como a última de todas. Isso aqui é muito interessante, né? Porque a humildade profunda, a gente, quando eu li isso aqui, que a gente se põe como o último, Jesus ele está descrevendo ele próprio, porque Jesus quando ele veio à Terra, ele era o rei, ele é o rei, o criador de todas as coisas, o filho amado de Deus, né? O Espírito Santo veio do amor do Pai e do Filho, né? Então, e ele próprio veio à Terra para servir. Eu lembrei muito da última ceia que ele lavou os pés, né, dos apóstolos. Ele sendo tudo que ele era, ele falou, né? Então seja o último, né? Você quer ser o primeiro? Então seja o último, porque eu vim aqui para servir, não para ser servido. Então foi isso que eu entendi aqui, né? Dessa parte de seja o último, né? Que a gente veio para servir, não para ser servido. Então, por isso que a gente não deve se achar melhor do que ninguém, pelo contrário. A gente veio para servir as pessoas. A gente veio para. Quando a gente quer ser outro Jesus, a gente não veio para condenar as pessoas. A gente veio para se doar, igual Jesus mesmo. Na hora veio isso, porque se eu vou lá comungar, eu vou comungar para todos. Eu peço para Jesus como é para todos, Jesus. Todos que queiram nesse momento. Todos que queiram, né? Se eu sofro alguma coisa, é para todos, é para a salvação de todos. Não é isso, é ser outro Jesus, porque eu não estou pensando em me salvar de jeito nenhum, porque não tem lógica isso. Isso é egoísmo, né? Isso é egoísmo. Eu até fui dar uma olhada, eu até deixei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre humildade. Daí eu fui procurar assim, né? Daí estava aqui, ó. Reflita sobre a virtude da humildade profunda de Nossa Senhora. Quem é humilde reconhece que sua vida depende de Deus. Tudo o que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos vêm de Deus. Então, humildade é isso, né? O humilde reconhece que sem Deus não é nada. Oposto à humildade vem o orgulho, que afasta o ser humano de Deus. A virtude da humildade faz com que reconheçamos a nossa pequenez, fraquezas, limitações, nossos pecados e também nos conduz ao arrependimento e ao pedido de perdão. Então achei, né, olha que lindo, né? Então a gente reconhecer, né? Reconhecer que a gente é uma criatura amada por Deus, né? Uma criatura amada por Deus e que se a gente está sendo outro Jesus aqui na Terra, né? Jesus trouxe essa graça para nós, é conquistado pelo próprio Jesus. Então eu não sou melhor do que ninguém. Como é que eu vou ser melhor do que ninguém se tudo que eu tenho os méritos nem são meus, são de Jesus? E ele tá me dando com todo amor, todo carinho, né? Então, é isso que, por isso que ele fala ali, seja humilde, entenda que tudo isso é graça de Deus, né? Tudo isso é amor de Deus, mas seja o último para imitar eu, né? Seja como eu, servir, né? Você vai servir ao próximo. E eu posso estar servindo de várias maneiras, né? Servindo com a minha vida mesmo, porque eu entreguei a minha vida para a vontade divina, e para a vontade divina ele usa para todos, né? Então, eu achei muito bonito isso, né? Muito bonito mesmo. Aí, terceiro, pureza em tudo, porque qualquer mínima falta de pureza, tanto no amar como no agir, tudo se reflete no coração, e este fica manchado. Por isso quero que a pureza seja como o orvalho sobre as flores ao despontar do sol, no qual se refletem os raios. Transmuta essas pequenas gotas como em tantas pérolas preciosas que encantam as pessoas. Assim todas as suas obras, pensamentos e palavras, batidas e afetos. Então, com a pureza da intenção,
tudo, né? Nossas palavras, nossas obras, batidas e afetos, desejos e inclinações, se adornadas pelo orvalho celestial da pureza, tecerá um doce encanto, não só aos olhos humanos, mas a todo o empírio. Aí eu também fui dar uma pesquisada, né? Tipo, eu coloquei pureza de intenção. E eu achei uma coisa tão bonita sobre a pureza, né? Por isso que a gente tem que se manter puro no agir, sem intenção do bem, né? Na verdade, né? A gente tem intenção não para benefício próprio, é que essa aqui que está escrito, quer ver, ó? A pureza de intenção consiste em fazer todas as ações com o único intuito de agradar a Deus. Então eu só faço, tudo que eu vou fazer é agradar a Deus, né? Jesus Cristo disse: se o teu olho for simples, olha que lindo isso. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Então, se o teu olho for bom, né? Agora, se o olho for mau, né? Se a gente estiver alimentando coisas más, é melhor, igual Jesus fala, né? Melhor ficar sem o olho. Então, é, então, eu vou até falar uma coisa aqui. Às vezes, eu tô assim, vou num lugar e na igreja, às vezes mesmo acontece muito, de olhar e querer vir aqueles pensamentos, né? Eu abaixo a cabeça. Prefiro abaixar a cabeça. Porque se eu ficar vendo coisas das pessoas, eu tô alimentando o meu olho com coisa ruim. Então, quando Jesus fala, eu prefiro arrancar o olho ou arrancar a mão, é nesse sentido, né? É melhor ficar sem o olho e entrar no reino dos céus, e é mesmo, né? Então, se for para mim pensar alguma coisa, ficar reparando nos outros, quando eu vou lá na igreja ou qualquer lugar onde eu for, é melhor eu abaixar a cabeça. Não é melhor abaixar a cabeça e não ver, né? Então, por quê? Porque daí eu não alimento, né? Não alimento, que é ruim. Segundo a explicação de Santo Agostinho, o olho simples significa a intenção pura, olha que lindo, de dar gosto a Deus. O olho tenebroso significa a intenção má. Quando se faz uma coisa por vaidade ou para a própria satisfação. Ora, segundo a intenção for boa ou má, a obra será também aos olhos de Deus, presta atenção. Ora, segundo a intenção for boa ou má, a obra será também aos olhos de Deus, boa ou má. Então, se a tua inicial, olha, por isso que eu acho muito importante a pureza de intenção. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e dá até a impressão que a gente errou, né? Mas se você olhar dentro de você que foi pela intenção boa, né, que você não teve intenção, sabe, intenção pura, por amor a Deus, às vezes até corrigir alguém, e a pessoa não gostou, ou aos olhos das outras pessoas não, sei lá, não pareceu, né? Mas se a tua intenção foi boa, Deus viu que foi boa. Agora, se a tua intenção for má, Deus viu também que foi mal, né? É o julgamento dele, ele sabe, né? Poderá haver obra mais sublime do que o dar a vida pela fé? Todavia, diz São Paulo que aquele que morre com outro intuito que não a vontade de Deus, nenhum proveito tem de seu martírio. Olha para você ver, aqui é bem legal, porque eu até peguei essa explicação que, que a gente já estudou isso mesmo, né? Que o que adianta fazer obras grandiosas se não for com a intenção de amar a Deus, se não for primeiro por amor a Deus, né? Não vai ter valor nenhum, nenhum. É isso que ele explica aqui. Não sendo sofrido por amor de Deus, que utilidade terão todas as pregações, todos os livros e todos os trabalhos dos operários sagrados e todas as austeridades dos penitentes. Então, aqui ele está explicando, né? O que adianta ter
Se não for por amor a Deus, não adianta a pregação que você fez, não adianta o livro que você escreveu, não adianta a penitência que você fez, não adianta nada. Não foi por amor a Deus, não adianta nada. Quanto feitos para granjear louvores humanos ou para contentar o amor próprio? Então, não tem valor nenhum. Disse o profeta Ageu que as obras, embora santas por natureza, mas não feitas para Deus, não postas em um, está escrito aqui em latim, in saculum pertursum, não sei como é que fala, em um saco roto, quer dizer que se perdem todas e nada resta, mesmo parecendo santas, se não for por amor a Deus, perdem todas e nada resta. Agora ele vai falar o contrário. Ao contrário, toda a ação, toda, por insignificante que seja. Aí eu fiquei pensando na ação, igual na divina vontade, o respirar, o dormir, né? Se movimentar, são tudo ação. Parece insignificante, mas se a gente está na divina vontade, né? Vivendo a divina vontade, isso parece ações insignificantes. Quem que vai falar que porque eu estou respirando, nossa, é uma obra divina dessa, o respirar, né? Tem tanta gente precisando de um oxigênio, né? Então respirar é obra santa, né? Mas no querer divino, né? Isso que eu fiquei pensando das obras que aos nossos olhos pode parecer insignificante, né? Que os outros nem notam. Mas feita para o agrado de Deus, tem muito mais valor do que muitas obras grandiosas feitas sem reta intenção. Lemos em São Marcos que a viúva pobre não deitou no cofre das oferendas no templo senão 2 pequenas moedinhas, mas o Salvador dela disse: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Explica São Cipriano que ela deu mais do que os outros, porque deu as 2 pequenas moedas com a intenção pura de agradar a Deus. Então, estava vendo, né? Foi para dar mais uma olhada, né, no que Jesus está querendo nos ensinar, né? Aí, quarto, a obediência. A obediência vai unida com a minha vontade. Olha para vocês verem essa parte da obediência. A obediência vai unida com a minha vontade. Por isso que quando a gente entra na divina, quando a gente conhece a divina vontade, essas são as primeiras coisas, né? Que a gente vai ali lutando no começo, né? Principalmente a obediência, né? Principalmente a obediência, que daí a gente aprende que a gente tem que obedecer, que tem uma hierarquia, né? Que o chefe, o nosso patrão, o nosso esposo, né? Tem pai, mãe, tem uma hierarquia, né? E essa hierarquia foi posta por Deus mesmo. Porque se essa virtude se refere aos superiores que te dei na terra, então a virtude ele colocou superiores para nós na terra. Aí a gente, todo mundo tem, né? O meu pai teve quem ele teve que obedecer, né? E eu tive que obedecer meu pai. Eu obedeço meu esposo também tem a quem obedecer. Então todo mundo tem a quem obedecer, né? Aqui na terra alguma coisa tem que obedecer. Minha vontade é obediência que se refere a mim diretamente. Tanto que se pode dizer que a uma e a outra ambas são virtudes de obediência, com uma única diferença, que uma se refere a Deus, né? Então, a vontade se refere a Deus. As duas têm o mesmo valor, e não pode estar uma sem a outra, pelo que as duas as deve amar da mesma forma. Amar da mesma forma a vontade e a obediência. Olha, depois acrescentou: deve saber que de agora em diante viverás com o meu coração, e deves entendê-lo a modo de meu coração. Então, esses são os modos, né? Esse é o coração de Jesus. Para encontrar em ti minhas complacências,
Por isso te recomendo, porque não é mais teu coração, senão o meu coração. Amém, Fiat. Estava lendo aqui de novo sobre a vontade, né? A obediência vai unida com a minha vontade, porque se esta virtude se refere aos superiores que te dei na terra, minha vontade é obediência, que se refere a mim diretamente. Então, a vontade de Deus é obediência. A vontade é uma obediência diretamente a Deus. Sabe o que eu estava pensando, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como que a gente é? Porque a gente aqui na Terra, cada um quer fazer a sua vontade e vira uma baderna. E a gente esquece que a gente tem um Criador. Como que a nossa vontade vai ser melhor do que quem criou tudo, sabe? É muito lógico isso. É claro que a gente tem que acaba tendo que aprender a obedecer essa vontade de Deus, né? A gente está aprendendo a obedecer como que é que Ele quer que realmente a gente obedeça, qual que é a verdadeira obediência, né? Porque às vezes a gente, se Ele não explica, a gente pensa que está obedecendo e não está, né? Porque tem uma ordem. Então a vontade dele é uma ordem ali da criação estabelecida onde tudo fica equilibrado. Então tem que seguir essa obediência porque as coisas são equilibradas dessa forma. Então, e não sai fora dessa ordem, né? Então, a vontade dele é uma obediência, né? Uma obediência a Deus mesmo, a tudo, né? Criado para se manter essa ordem, né? E eu estava pensando aqui, vi isso aqui, né? Falei assim, nossa, como a obediência é algo assim. Nossa, todas as quatro aqui, né? A gente tem que refletir. Eu já li esse trecho esses dias e eu fiquei pensando nele, porque eu falei assim, são coisas que a gente tem que gravar muito na nossa mente, né? Gravar muito, muito isso que ele está falando aqui, né? Porque aqui ele está rasgando o próprio coração, né? Como que ele está falando assim, ó, você vai viver de meu coração, mas meu coração é assim, né? É mais ou menos isso que eu tô entendendo, né? Porque você vai viver a modo de meu coração, tem essas regras, né? Vamos dizer regras. Mas não é regras, é a vontade, né? É uma ordem estabelecida para que tudo saia, né? Como diz, em ordem mesmo, né? Para que é a vontade de Deus, né? A vontade superior ali que tudo criou e que tudo rege. Então, é assim que é o coração de Jesus, né? Então, o coração dele é o que? Não é contrário à vontade de Deus, né? Uniforme, tem uma uniformidade perfeita, né? Com a vontade, né? Com a sua própria, com a vontade divina. Humildade profunda, né? Então, ele tem humildade profunda e não se acha melhor do que ninguém, né? Isso é aquilo que falou, além de humildade, pondo-se diante de mim e das criaturas como a última de todos, né? Servindo a todos, né? Como ele fez. Pureza de intenção. Meu Deus, como é que você vai fazer? Vai fazer as coisas segundo o coração, né? Com o coração de Deus, de Jesus, com má intenção? Não tem, né? Não tem nem como a gente pensar assim, né? E quarto, obedecer. Tem que ter obediência. Senão não é ordenado, né? Fica desordenado. Então, é muito interessante esse trecho. Amém, Fiat.